O Clube Militar, na coluna Pensamento do Clube Militar, assinada pelo general de divisão Eduardo Barbosa, presidente da entidade, deu uma dura resposta ao vídeo divulgado pelo Supremo Tribunal Federal em seus canais oficiais, em que a corte acusava o presidente Jair Bolsonaro de mentir e propunha a verdade do STF. O Clube Militar diz: inacreditável o nível vergonhoso de hipocrisia assumido pelo STF, utilizando sua página oficial para lançar assertiva mentirosa buscando confundir a opinião pública. Ouça a íntegra da nota. Suprema Corte desmoralizada. Inacreditável o nível vergonhoso de hipocrisia assumido pelo STF, utilizando sua página oficial para lançar assertiva mentirosa, buscando confundir a opinião pública. Muito provavelmente para respaldar uma CPI esdrúxula que mais parece um tribunal de inquisição, o STF vem a público afirmar que não impediu o Executivo Federal de coordenar as ações no combate à pandemia, quando todos que sabem ler um mínimo de português podem constatar que as decisões do Supremo deram a governadores e prefeitos o poder absoluto para decidirem o que bem entendessem, inclusive com medidas inconstitucionais e desvio escancarado de recursos públicos. Isto, com certeza, contribuiu para piorar as consequências nefastas da pandemia, em muito lembrando governos passados rechaçados pela população em 2018, mas ainda protegido por ministros escolhidos exatamente por esses corruptos que permanecem impunes. Não é de se estranhar que esses mesmos ministros, não eleitos pelo povo, se promiscuam em discussões políticas que não lhes cabem e defendam com vigor exacerbado que não se melhore nosso sistema eleitoral para que seja mais transparente, com discurso semelhante àqueles que quase destruíram nosso país e desejam voltar ao poder. Se o atual sistema é defendido pelos corruptos que não o querem transparente, já é um forte indício de que há algo errado. Recentemente, o Clube Militar também divulgou o artigo de Alex Fiuza de Mello, intitulado Então Tá, com a chamada A Quem Interessa Não Aperfeiçoar o Sistema Eleitoral Brasileiro. Ouça o texto. Quer dizer, então, que não faz muito tempo o Tribunal Superior Eleitoral, induzido pela manifestação explícita do Congresso Nacional, considerava a introdução do voto impresso auditável acoplado à urna eletrônica como mecanismo de maior segurança no processo de apuração eleitoral e agora, mais que de repente, mudada a conjuntura política, o seu atual presidente, ministro Barroso, posiciona-se diametralmente contrário à inovação, mediante alegações, no mínimo controversas, que nunca haviam sido cogitadas anteriormente? É isso? E o mesmo ministro, ainda que admitindo a ocorrência de uma invasão criminosa no sistema eleitoral por um hacker durante as últimas eleições municipais, como testemunha vídeo divulgado pelo deputado Felipe Barros, continua, não obstante o gravíssimo fato, a manter a mesma postura de defesa da inviolabilidade do programa atual e de oposição ao voto impresso auditável? E mais ainda, que um aplicativo que pode ter seu código-fonte adulterado por qualquer programador a poucos minutos do início de um pleito, como já foi fartamente demonstrado por especialistas na matéria, inclusive em sessões do STF e do Congresso Nacional, continua tendo o aval daqueles que, mais que todos, inclusive por dever de função, deveriam zelar pela máxima segurança do sistema? Quer dizer que ministros do STF e TSE, proibidos pela Constituição de fazer política, decidem, disfarçada e impunemente, assumir o protagonismo das negociações junto a líderes partidários para barrar a implantação do voto impresso auditável, como se lobistas fossem, e depois se sentem injuriados com acusações de suspeição por tal patente e despudorada contravenção? É isso mesmo. E tal insistente e estranhíssimo ativismo judicial, político, ignora, de resto, o fato de que os únicos países a adotar o defasado sistema brasileiro
condenado por cortes constitucionais como as da Alemanha e da Índia por descumprir o requisito básico de publicidade e transparência na contagem de votos, são a Venezuela, Bangladesh e o Butão, como se fossem a vanguarda do republicanismo democrático e do desenvolvimento tecnológico. Dá para acreditar? Quer dizer que, ao lado do ministro Barroso et Caterva, também lideranças políticas como Rodrigo Maia e partidos como o PSDB, outrora amplamente favoráveis à introdução do voto impresso auditável e que inclusive ajudaram a derrubar em 2015 o veto da ex-presidente Dilma Rousseff, a emenda constitucional que instituía a norma, hoje ignorada, atualmente se apresentam enigmaticamente como adversários da medida? Sério mesmo? E tal medida, que introduz apenas e de forma neutra maior garantia e transparência à contagem dos votos, como manda o figurino de um verdadeiro e confiável regime democrático, a justiça, ao arrepio do espírito da lei, renega-a por mera e excêntrica hermenêutica formalista? Fala sério. Quer dizer que, para formar opinião pública antagônica ao voto impresso auditável, políticos e ministros da Suprema Corte, associados a intelectuais orgânicos do caos, plantam na grande mídia a infame fake news de que o voto impresso, ora em discussão, seria o retorno ao passado, cédula manuscrita em papel, querendo iludir as massas sobre o verdadeiro tipo de ferramenta em proposição, conferência apenas visual do voto impresso sem contato com a cédula. É verdade isso? Quer dizer que aqueles que são contrários ao voto impresso acoplado às urnas eletrônicas por razões financeiras, 2 bilhões de reais em investimento, são os mesmos que acabam de aprovar repentina e desavergonhadamente na calada da noite, sem debate público, a indecente e delitosa elevação do fundo eleitoral de 2 para quase 6 bilhões de reais, na maior cara de pau? Não é surreal? Quer dizer que, em meio a todo esse turbilhão, arrogam-se os senhores donos do poder tão somente a nobre e insuspeita palavra de suas ínclitas e honoráveis majestades, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, próximo presidente do TSE, como o único lastro à condução do suspeitoso processo eleitoral vindouro? Sério? Justo o senhor Alexandre de Moraes, quem à revelia da Constituição e de seu próprio e contundente discurso de posse em favor da irrestrita liberdade de expressão, manda arbitrária e monocraticamente investigar adversários, invadir residências, caçar e prender cidadãos comuns, jornalistas e até parlamentares, como se monarca absoluto fosse? É esse o empafiado enredo oferecido cinicamente aos eleitores, sem qualquer rubor ou recato? Almeja-se, além do mais, a despeito de todo esse pântano de sordidez, um voto de confiança cega no TSE, pretensamente constituído por deuses incorruptíveis e não por humanos subornáveis, mesmo perante a inexistência da prova física das votações, como ocorre hoje, e da transparência do processo de escrutínio, que não deixa rastros para qualquer auditoria, quando a própria lei determina que a apuração dos votos, mero ato administrativo, deva ser pública. Quer dizer que o próprio tribunal que desenvolve as urnas e os programas, executa o processo eleitoral, investiga as denúncias de fraude, produz e guarda as evidências e, ao mesmo tempo, julga e decide a partida, pretende que a população confie em sua infalibilidade, como na do Papa, ainda que sejam seus próprios membros, quando acusados de fraude, aqueles que irão julgar a si próprios? É isso mesmo? Não será brincadeira? São essas, afinal, as pretensas e incontestáveis salvaguardas preconizadas por suas excelências para afiançar a árdua e desafiadora conflagração eleitoral, este é o termo, que se avizinha, como se a população, em sua maioria, fosse constituída por uma cambada de idiotas, mentecaptos ou imbecis? Apostam nossos ilustres togados engravatados que a sociedade brasileira, como de costume, engolirá mais uma vez, apática e passivamente, ficando em casa, tal afrontoso e humilhante golpe de Estado, com distanciamento social de tamanho esbulho. É isso? É isso mesmo? Então tá.